Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Carta Branca Podcast. E hoje a gente recebe Fernanda Oliveira, que conheceu o Pilates em 2018, antes mesmo de se formar, e poucos anos depois já estava inaugurando o seu primeiro estúdio. Uma história de coragem, fé e empreendedorismo. Fernanda, seja bem-vinda ao Carta Branca Podcast. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite e muito ansiosa para conversar sobre o assunto que eu mais gosto, que eu mais sei falar, que é Pilates. Legal. Conta um pouquinho aí, então da sua história, como tudo começou, e até onde a gente tá aqui com o estúdio, né? Perfeito. É engraçado quando me perguntam isso, porque eu tenho bastante aluno que me pergunta isso. Fernanda, como que é a sua história? Nossa, tanto é que eu peguei e falei assim, já que todo mundo me pergunta, eu vou fazer um vídeo. Botei meu celular e falei, vou contar minha história. Eu vou imaginar que eu tô fazendo esse mesmo vídeo. Eu sabia que eu ia fazer educação física desde o meu ensino fundamental. Eu estudei no SESI e lá o suporte em relação a esporte é demais. É o que eu falo, por um lado eu fico triste, porque infelizmente eu sei que não é todo mundo que tem acesso a uma boa escola. Eu Uhum. sei que isso é um problema social. E graças a Deus não foi no meu caso. Lá era muito boa a questão de educação física. Eu sempre pego como parâmetro, por exemplo, minha aula de educação física, eu tive natação. Hoje em dia, se um professor joga uma bola na educação física, tá Tá de fazendo bom tamanho, muito, né? né? É, exato. Aí é engraçado isso, porque desde da oitava série eu sabia que eu ia fazer educação física, e dito e feito. Eu terminei a escola, prestei vestibular, né? Toda aquela coisa de Enem, de tentar as oportunidades que tinha. Passei com ProUni, tal, fiz educação física. Graças a Deus, novamente, eu tive boas oportunidades de estágios. E é o que eu falo hoje para também quem é jovem, assim, nossa, como se eu fosse velha, né? Mas quando me perguntam, como que você decidiu a faculdade que você ia fazer? Falo, o estágio, as pessoas deviam valorizar mais, porque é um período que você está ali no mercado de trabalho. E, novamente, falando de problema social, estágio não é visto dessa forma. Estágio, muitas das vezes, a pessoa só vai atrás para assinar, tal, entregar e pronto. Isso é ruim, porque aí você não sabe se você realmente gosta daquilo ou se você só tá fazendo para terminar o curso. Enfim, tive estágios bons que me deram muitos olhares sobre E educação você fazia física. estágio em quê? Em escola, em Em academia? tudo que eu podia. Tudo que eu Vários podia. estágios. Eu sempre fui muito acelerada, 220. Então, assim, se eu tinha a Assim, oportunidade de trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, 3 lugares, eu ia. Tipo, e isso me deu uma ampla visão, né? E aí, depois desses estágios, aí teve uma época que minha cunhada, ela tem um estúdio de Pilates há 13 anos, ela que plantou uma sementinha no meu coração. Ela teve uma época que ela precisou muito, ficou grávida. Então, ela precisava ter. suporte. Exatamente. E aí, na época, eu tava terminando e eu já tava com o curso de Pilates. Aí ela falou: é a sua hora. Eu falei: putz, será que é a minha hora? Aquele famoso frio na barriga, né? E aí foi a hora que eu fui realmente, né? Já tinha tido experiências, mas como estagiária, ainda como oficialmente ainda não. E aí, nesse período que ela ficou de licença maternidade, eu pude cobrir ela, né? E aí eu fiquei, putz, acho que é isso. Aí nisso eu fui que fui. Fui fazendo mais curso, mais curso. E aí eu percebi que era isso que eu queria. E aí as portas foram se abrindo. Essa é a verdade. E aí nisso, nesse 220 por hora, comecei a trabalhar em 2, 3 estúdios ao mesmo tempo. É uma parte da minha história que eu acho muito engraçado. Eu gosto de olhar pra trás, porque me dá muito orgulho. Porque eu não tô aqui, não cheguei a abrir meu estúdio aos meus 26 anos à toa. Não. Houve um esforço, houve uma dedicação. Não tem nem como dizer que não. Então eu quis estar aqui, né? Eu sempre falo isso. Eu até fico meio emotiva, assim, porque é muito bom ver isso. Ver nosso crescimento. É bom olhar pra trás e ver que a gente chegou onde realmente queria. E, né, daqui pra frente também o céu é o limite. Então, Não sei, assim, você fala com bastante paixão do Pilates. O Rodrigo gosta bastante de esporte. Eu também curto bastante esportes, assim, pratico jiu-jitsu há um bom tempo, sei lá,
2010 comecei a treinar, não sei. Tem um tempinho de caminhada. E quando a gente entra em alguns esportes, assim, que nem no caso do Ju, a gente vira meio que uma seita, né? A gente tem Sim. que converter outras pessoas. Eu já convidei o Rodrigo várias vezes, ele nunca foi, mas ele já recebeu vários convites. A gente acaba meio que virando quase que uma seita. A gente quase perde uma pessoa e fala assim: se você já conhece o jiu-jitsu, imagina que você não deve ser muito diferente com o Pilates. Mas pra quem. Quando eu vi o pessoal lutando, eu ficava, nossa, não dava pra entender nada, não sabia exatamente o que estava acontecendo, era meio confuso. E eu acho que o Pilates também, assim, eu até comentei com você quando você chegou aqui hoje, que eu não conheço muito sobre Pilates. Imagino que o pessoal que está nos assistindo, muitas pessoas talvez também não saibam o que é o Pilates ou para que ele serve, quais são os fundamentos. Eu não sei nada, assim. Se você tivesse que explicar para uma pessoa leiga como eu o que é o Pilates ou para que ele serve, o que você falaria? O Pilates é o melhor exercício. É isso que eu falaria. Mas, falando sério, o Pilates, ele contempla tudo que a gente precisa. Equilíbrio, força, mobilidade, tudo que a gente precisa. E é por isso que ele é muito indicado para a terceira idade, porque o idoso ele precisa de tudo isso. Mas trazendo também para uma outra linguagem, um atleta, vamos pensar num atleta, uma pessoa que já tem tudo isso, já tem equilíbrio, já tem força, já tem mobilidade, ele precisa potencializar essas coisas. Então, o Pilates também vira um aliado nisso. Por isso que eu falo, o Pilates ele é para todos os públicos. É para gestante, porque pode ajudar ali no parto. É para o atleta, porque pode ajudar no rendimento. É para o idoso, porque pode ajudar ali nas atividades de vida diária. Atividade de vida diária que eu falo é o agachar, o levantar, o buscar. Então, ali o idoso, ele, infelizmente, o maior índice de lesão do idoso é queda. E aí, se o idoso ele trabalha isso, ele já diminui o índice, o risco de queda. Então, o Pilates ele tá ali no meio termo ideal para todas as pessoas, porque é justamente o que todo mundo precisa. E aí eu acho até legal quando alguém pergunta assim, o que que é o Pilates? Eu brinco, né? Eu falo que é o melhor tipo de exercício físico porque é o que vai te dar condicionamento para outras atividades físicas. Mas eu puxo até para outra reflexão. Eu falo isso até para os meus alunos. Se você chega em qualquer especialista hoje de médico, se você vai num nutricionista, num endócrino, principalmente no endócrino, enfim, num psicólogo, todos vão te perguntar: faz atividade física? Tipo assim, tudo, o nosso corpo ele tá relacionado, ele precisa estar em movimento. É o que eu falo isso também para os meus alunos. Eu falo que se quem tá numa UTI, se quem tá num coma, que seja, precisa fazer fisioterapia, quem dirá nós? Então a gente precisa estar em movimento. Então quem não entende isso, que nosso corpo precisa se mexer, precisa estar apto fisicamente, uma hora vai entender isso, ou no amor ou na dor, é sempre assim, né? Então que seja no amor que comece, igual você falou, encontrou ali uma paixão no jiu-jitsu, a gente tem que se movimentar, isso é um fato. E que se encontre em alguma atividade, que seja o Pilates. Mas tem que se movimentar de alguma forma, então. E isso é sobre bem-estar, saúde. Isso não é nem só sobre Pilates, é sobre se manter saudável. Legal. E se a pessoa ela busca hipertrofia, o foco dela é hipertrofia, o Pilates consegue atingir esse objetivo? Essa pergunta muita gente me faz. É o que eu falo. A gente direciona o Pilates. É lógico que uma aula para uma pessoa que tem condicionamento não vai ser a mesma aula da minha Dona Maria, que tem 84 anos. Então, mas a aula da pessoa que busca uma hipertrofia, com certeza. Lógico que não é 100% igual à musculação. Inclusive, isso é bem polêmico, porque no Pilates muita gente chega com essa dor, vamos se dizer uma dor. O Pilates emagrece? É a mesma coisa da hipertrofia. Emagrecer é um tipo de objetivo, hipertrofia é outro objetivo, é um ganho de massa. Então ali a gente vai direcionar, mas só que não é nosso objetivo principal, vai ser uma consequência. O emagrecer vai ser uma consequência, alinhado com uma boa alimentação, vai emagrecer. Se a gente direcionar o Pilates para uma hipertrofia e direcionar para um ganho de massa, ela vai ganhar uma massa.
né? Lógico que acompanhado de mais exercício de força, é igual eu falei do emagrecimento. Acompanhado de uma boa alimentação, a pessoa vai emagrecer. É meio que 1 mais 1, sabe? O básico bem feito, não tem como não dar hipertrofia. É. Não, bacana, legal que você meio que já complementou já entregou um complemento, né? Sim. Falou de hipertrofia, de emagrecimento, que eu acho que principais dúvidas da galera aí. Mas antes da gente seguir nesse caminho que eu acho que é o que a gente gosta mais também, de ficar, porque somos curiosos, a gente quer entender como Sim. funciona a, as coisas, as atividades que nossos convidados trazem, mas a gente tem que lembrar que nosso público também, muitas vezes, aqui, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente Sim. fala sobre a questão do abrir o seu próprio negócio, e muita gente que acompanha o canal são pessoas que têm esse objetivo de trabalhar por conta, tem seus sonhos lá na cabeça. Então, sempre tem gente, nossa curiosidade é também voltado para isso, né? Então, Sim. você falou que você se formou, trabalhou em alguns lugares, aprendeu ali como fazer e partiu para abrir o seu próprio negócio. Como foi isso? Tipo assim, você planejou abrir um negócio, as coisas aconteceram, você tinha um capital inicial para reservado para isso? Como foi isso aqui na... Isso é muito interessante, porque eu costumo, quando eu me reúno com amigas de profissão, enfim, profissionais do movimento, é engraçado que a gente sabe fazer pilates, a gente sabe dar aula de pilates, mas ninguém ensina a gente a empreender. Então, essa parte é na marra, você aprende ali na hora, não vamos ver. E é muito curioso isso, porque eu sempre soube que eu ia ter um estúdio de pilates. Tipo assim, eu sempre soube que eu ia ter um lugar, né, pra eu exercer ali minha profissão. Eu não sabia quando. Mas eu sabia que essa uma hora ia chegar. E aí foi muito engraçado, porque as coisas foram acontecendo de um jeito, né? Eu disse que as portas do Pilates foram se abrindo e real foi se abrindo. Eu, a princípio, quando eu me casei, me mudei para Mogi das Cruzes, e logo quando eu me mudei para Mogi das Cruzes, eu trabalhava numa escola, num projeto de futebol, que era um projeto assim que eu achava sensacional. Mas, infelizmente, por falta de recursos governamentais, esse projeto acabou. E aí, durante esse projeto, eu só trabalhava 2 dias na semana. Segunda e sexta, nunca esqueço. E aí, eu peguei e falei assim, putz, tô com terça, quarta e quinta livre. Pois eu fui lá no Google, estúdios de Pilates perto de mim. Saí de porta em porta. Oi, tá precisando de instrutora de Pilates? Nisso eu consegui o primeiro estúdio que eu comecei a trabalhar em Mogi das Cruzes, né? E aí eu falei assim, eu preciso ser muito boa no que eu tô fazendo, porque aqui eu vou deixar quem é Fernando Oliveira. Aqui eu vou plantar semente no coração de que eu sou boa no que eu faço. E aí foi desse jeito. Nesse primeiro estúdio que eu trabalhei, as pessoas começaram a me conhecer através do Pilates. E isso pra mim foi ótimo. Nesse meio tempo, o projeto finalizou. E aí eu só fiquei terça, quarta e quinta, né, nesse estúdio. E aí nesse meio caminho, lembra que eu falei que eu sou 200 por hora? Eu prestei um processo seletivo numa empresa que eu queria muito, que era tipo assim, meu sonho. Adivinha qual? A que eu estudei. Eu queria muito trabalhar no SESI. Então eu voltei para um lugar que eu estudei. Então isso para mim me pegou numa ferida, numa ferida não, numa emoção muito grande. Voltar para um lugar que você estudou, que eu tenho muito orgulho de falar, foi muito bom. E aí lá eu voltei como professora e professora de Pilates, por sua vez. E aí ali eu fui CLT junto com prestando serviço. Então ali eu tava vivendo 2 mundos, prestando serviço e sendo CLT. E eu ficava pensando, qual é o meu objetivo a longo prazo? O que eu quero? E é aí que entra. Eu sabia que eu ia ter meu estúdio de Pilates, eu sabia que isso uma hora ia chegar. E aí, né, comecei a ralar pra isso, a trabalhar pra isso. E aí é muito engraçado que eu sempre falo, eu não acredito muito no meu potencial. Eu falo, isso é até assunto de terapia. E às vezes meu marido acredita mais em mim do que eu em mim mesmo. E aí ele falava assim: não, a gente vende o carro, você compra os aparelhos. Eu falava: não, não é hora. Não é hora. Ele falou assim: não, vamos, vamos, vamos. Eu falei: não, pera. Preciso ainda fazer mais o meu nome, preciso fortalecer mais a minha imagem. E aí, nisso, trabalhando nesse estúdio, trabalhando CLT nessa empresa. E aí, depois eu comecei a prestar serviço numa outra clínica também, que pegava um outro público. Era uma clínica um pouco mais central, enfim. Aí foi a hora que eu percebi que eu tava popularizando ali meu nome. Aí eu falei, e se?
nessa época que eu falei, e se uma moça chamada Virgínia, eu sempre cito ela porque ela faz parte do meu sonho, assim, ela me ajudou a construir esse sonho que hoje é uma realidade. Ela me mandou mensagem no direct, falou assim, eu quero te vender os aparelhos. Eu falei assim, oxe, Ela te conhecia? a gente se conhecia por Instagram, por isso que eu falo o poder do Instagram novamente, né? E aí ela falou assim, não, eu quero vender os meus aparelhos pra você. Aí eu peguei, fui muito sincera pra ela, falei assim, eu quero comprar, mas não tenho capital. E aí, o que a gente pode fazer? Fui muito sincera, abri meu coração. Aí foi a hora que ela falou assim, quem tá falando de pagamento? Quem tá falando de dinheiro? Aí eu percebi que ela realmente queria me vender, aí eu percebi que realmente era pra ser. Aí a gente negociou e aí eu comprei os aparelhos. Nisso, aquela frase engraçada, né? Eu tinha os aparelhos um sonho. O resto eu não tinha. E ainda eu tava prestando serviço e ainda eu tava CLT. E eu fiquei, o que que eu vou fazer com tudo isso? Eu tenho meus aparelhos, eu tenho uma galera que me conhece pelo meu serviço, mas como que eu vou administrar isso? Aí foi a hora que meu esposo falou assim, é a hora. É a hora que você sai da sua prestação de serviço, a gente começa a procurar algum lugar, e aí a gente, né, com cautela sempre, porque eu acho que empreender tem muito disso, tem a cautela, porque ainda mais falando no país que a gente vive, que a gente não tem muito suporte. Imagina, se o tanto de imposto que a gente infelizmente precisa pagar, É. como meros cidadãos, a gente já precisa pagar muito imposto. Como empreendedor, então, Uhum. E aqui com cautela duro. você quer dizer o quê? Você tá dizendo que você começou a empreender sem abrir mão do seu Exato, serviço. exatamente. Essa é a cautela que eu digo. Então, eu peguei e falei assim, eu não vou tirar o CLT de cara, assim, eu ainda preciso dos meus direitos trabalhistas. Porque se der ruim no estúdio, eu tenho pra onde voltar. Eu sempre pensei isso. E eu acho que isso é também sobre segurança, sobre, né? É o que eu falo. Eu acho que eu não teria também esse pensamento se eu não fosse casada e totalmente. Como eu posso dizer? Eu dependo do meu dinheiro, então eu preciso que ele funcione, que ele caia na minha conta. Imagina, a gente tem conta pra pagar, boleto pra pagar. Não tem como simplesmente falar, ah, eu vou acreditar no meu sonho, eu vou ali. Não, a gente tem que ter uma reserva ali, né? Então, tem os pés no chão, né? Exato, exato. E aí foi muito legal esse processo, porque também é uma parte da história que eu me orgulho muito. Eu me dei um ano de CLT. Eu falei, nesse um ano eu tenho que me estruturar como empreendedora, como Fernando Oliveira, Estúdio de Pilates. Eu tenho que dizer, rodar ali e fazer acontecer. Fazer acontecer, eu adoro essa frase. E aí, não acreditem se quiser, não deu 3 meses. Tipo assim, eu planejei as minhas férias pra um período, né? Aí eu falei assim, nas minhas férias, eu vou fazer um teste de encher toda a minha agenda, que eu vou estar 100% disponível, vou ver como que vai ser. Não deu não chegou quando eu entrei de férias, minha agenda já tava cheia. Aí eu fiquei, acho que é hora. Aí foi a hora que eu fui percebendo que eu tinha que me entregar de dia inteiro, tinha que ir, porque eu precisava estar ali na minha empresa. E aí isso é muito curioso, porque aquela parte afetiva com a empresa me pegou novamente. Eu não queria sair porque estar ali naquela empresa era importante pra mim. Mas eu tava num outro estágio, eu tava num outro nível de que eu precisava entregar todo. Ali era a hora, né? E estava gerindo, né? Uma empresa, Exatamente. estava gestante de uma empresa, né? Então, Exatamente. E é o que eu sempre falo, o novo às vezes cativa as pessoas. Então eu tinha que aproveitar esse novo, tanto para a comunidade ali, de onde, perto do meu estúdio, tanto o novo do sair do CLT, tanto o novo de empreender. Então eu tinha que encarar ali, na hora. E graças a Deus tem E o dado estúdio certo. sempre foi ali onde é hoje, sempre no Sempre ali. mesmo lugar. A gente inaugurou em janeiro, então ainda é recente, mas ali sempre no mesmo lugar. Sempre ali no Jardim Universo. o universo é Mogi? Mogi, Mogi das Mogi. Cruzes, né? Legal. E então, assim, pelo que eu entendi, você comprou os aparelhos, não sabia o que fazer exatamente com eles ainda, Exatamente. não tinha bem o planejamento, mas começou a fazer, arrumou um lugar para iniciar, iniciou o processo sem abrir mão do teu emprego, Isso mesmo. aí aproveitou o teu momento de férias para dar o seu máximo e percebeu que
que se você desse o máximo, você pagava as suas contas. Sim. Era possível, né? Você É percebeu possível. que tinha Foi pessoas... exatamente Tem isso. mercado. Tem Tem mercado, mercado. né? Resumidamente foi isso. E aí foi um tapa na minha cara, né? Porque eu fiquei, putz, por que que eu tava com medo antes? Se eu não tivesse tido medo, e o medo, ele tá ali juntinho com o empreendedorismo, né? Que a gente fica, tipo, e se der ruim? E se? Eu sempre penso o pior. Eu sempre penso, alguém pode me processar, alguém pode cair. Eu sempre penso o pior, porque se vem o bom, a gente se surpreende. Então tem que pensar o E melhor. você se planejou para um ano, em 3 meses você já Em 3 meses conseguiu, eu saí né? do CLT. E os clientes que você conseguiu, assim, eram pessoas que você já tinha dado aula nos seus outros estúdios, até Outra mesmo coisa no que eu me SESI. orgulho muito de falar. Quando eu entrei nesse primeiro estúdio, né, que eu falei, eu tenho que dar o meu melhor, as pessoas têm que me conhecer pelo meu trabalho. Quando eu anunciei que eu ia abrir meu estúdio, foi exatamente isso. Meus ex-alunos de outros lugares, de outras prestações de serviços, desses outros lugares, falou: Oi, tudo bom? Onde que vai ser o seu estúdio? E aí eu percebi, foi algo bem feito lá atrás. E basicamente, eu não sei te dizer em porcentagem, mas a maioria dos meus alunos hoje, eles já me conheciam antes de eu abrir meu estúdio. Assim, tem um ou outro que é ali, porque, ficou mais perto da minha casa. Sempre tem. Tem aquela porcentagem que veio do Google, tem aquela porcentagem que vem do Instagram. Mas hoje a maioria dos meus alunos já me conheciam antes. E isso também me deixa muito feliz nessa trajetória, porque faz sentido. O se entregar lá atrás, o dar o meu melhor, faz muito sentido até hoje. E Funcionou, né? E funcionou. funciona, Exato. eu acho que pra qualquer área, né? Qualquer área. É o conceito básico de marketing pessoal, né? Eu acho que É, marketing pessoal Exato. fica falando bem de si próprio, né? É isso mesmo, é o Marca- famoso boca a boca. O boca a Exato. boca te leva a lugares que o tráfego pago não te leva, né? E você comentou que algumas pessoas vão pelo Google, a Cíntia mesmo, ela encontrou no Google e falou, tem um aqui pertinho. E aí teve um dia que eu fui comprar tempero numa loja de produtos naturais e fica na esquina ali, Sim, né? sim, sim. Aí eu falei, eu vou passar aqui, vou pegar um panfletinho. Aí fui lá, peguei, aí eu fui pra casa, convenci a Cíntia e hoje ela faz Sim, lá. isso é muito legal. Mais uma cliente satisfeita. Mais um cliente satisfeita. E veste a camisa. E Exatamente. isso é muito legal, porque na época, né, novamente, ninguém me ensinou a empreender. Mas quando eu tava procurando um ponto ideal, eu fiz alguns critérios na minha cabeça. Tipo assim, na minha cabeça tinha que ser de frente pra rua. Na minha cabeça, o Pilates especificamente, e respeito quem tem em sala comercial, eu super respeito. Eu acho que a gente tem que começar com o que a gente tem. Mas era um dos meus critérios, tem que ser de frente pra rua. Justamente por isso. A pessoa que tá passando despretensiosa, viu um Pilates, não sei o que que é, deixa eu pegar um panfleto. E isso foi pensado de forma estratégica também. Tipo assim, tinha que ser no mínimo 40 metros quadrados, tinha que ser de frente pra rua, tinha que ser um quadrado, sabe? Eu imaginei algumas coisas assim na minha cabeça. E não que alguém me ensinou a empreender dessa forma na área do Pilates. Não, mas é porque eu venho de um universo que eu percebi essa tendência. Imagina, o Pilates, a galera tem uma porcentagem também que tem muita dificuldade de locomoção, tem joelho desgastado. Se eu boto um lance de escada, 3 lances de escada, essa pessoa já tem uma limitação de subir. Né? Então, foram coisas que me deixam muito feliz. A pessoa falar, eu fui ali pegar um panfleto. Aí foi muito engraçado, né? Porque essa história do panfleto, é, meu esposo, por sua vez, mais uma vez, que cuida dessa parte de comunicação, eu falei, pelo amor de Deus, faz um panfleto. Tá todo mundo passando aqui precisando de um panfleto, porque eu não tinha um panfleto. Falei, você tem que fazer um panfleto, faz um panfleto. Ele, não, mas você tem que trabalhar com datas. Eu, não, eu preciso do panfleto pra ontem. Porque eu sou 200 por hora. E aí é engraçado, porque o panfleto te leva a lugares que o É. tráfego às vezes não te leva. O Google te leva a lugares que às vezes uma coisa super elaborada te leva. Isso é muito legal. E pensando nisso, assim, você tá lá há quanto tempo? 8 meses e 4 dias. 8 meses. Olha, eu fiz essa conta hoje. E você acha que hoje, assim, pensando nos seus alunos, você tem mais alunos que estão lá buscando uma recuperação de alguma lesão, de alguma questão física? Ou você tem mais alunos que estão lá por bem-estar, por esporte? Como que tá isso hoje? 100%. As pessoas, infelizmente, porque eu sou profissional
de educação física. Eu queria muito dizer que as pessoas, qualidade de vida, tá tudo certo, eu não tenho nenhuma dor. Infelizmente, essa porcentagem é muito baixa. E é o que eu falo também, eu entro numa outra pauta social. A gente vive num país que não é preventista. Nosso país, ele não previne um câncer. Nosso país não previne uma diabetes. Nosso país não previne uma hipertensão. Infelizmente, as pessoas adquirem essas coisas. E aí o médico vai, Trata. exatamente, puxa a orelha dessa galera e aí sim que ela vai tomar uma medida. Se a gente fosse um país preventista, aí sim a gente ia falar que, né, eu ia poder dizer, meu estúdio tá lá, a galera tá lá tudo por qualidade de vida, porque precisa se movimentar. Mas não, hoje as pessoas, elas se lesionam, se machucam pra depois se tratar. E por isso que eu falo, infelizmente. Mas felizmente que elas estão lá. Mas isso também pode ser alguma coisa de falta de conhecimento, né, das Sim, pessoas, né? Porque às vezes você não sabe que os seus hábitos, as suas atitudes estão, na sim, verdade, te trazendo uma má saúde, né? Aí depois que você tem aquele baque, é que você fala, agora tem que correr atrás, né? E com relação ao Pilates, eu não sei, assim, pode ser que, como eu disse, eu não conheço muito bem como é a intensidade. O Rodrigo me revelou há pouco que já fez uma aula experimental. Eu nunca fiz, não faço ideia. Então, a gente não tem ideia de intensidade, sim, a gente não sabe o quanto aquele exercício ele pode ser, como eu posso dizer, quanto ele pode te agregar, quanto que ele pode te propiciar um desafio ou sim, não, né? Então, eu acho que isso também, essa questão que o Rodrigo falou das pessoas não saberem, é de não saber também sim, o quanto isso pode ser útil ou não para elas, né? sim. Quais Então, são as as opções opções, dela, né? a pessoa pensa assim, o Pilates é para quem sofreu alguma lesão, o Pilates é para uma pessoa que tem mais idade. É só para essas pessoas mesmo? Né, é pra todo mundo. É pra todo mundo, igual eu falei, pra uma gestante, pra um atleta, pra um idoso. O Pilates ele contempla todo mundo. E isso é muito interessante do não saber, porque, igual eu falei, hoje em dia, quem é que tem uma educação física de qualidade? O problema tá na base. O problema tá lá atrás. As pessoas é exatamente isso. Não sabem que tem que fazer exercício físico, que tem que dormir bem, que tem que se alimentar bem. As pessoas, aliás, elas sabem, mas não fazem, porque não sabem qual é a importância disso. E aí isso vira um problema lá na frente. E aí falando de intensidade, é igual eu falei, dá pra gente direcionar. Uma pessoa que ela tem uma aptidão física legal, dá pra atacar exercício nessa pessoa e desafiá-la através do Pilates. Então, sempre vai ser de acordo com o objetivo que aquela pessoa busca. Mas essa questão do não saber é muito real. Aí, novamente, infelizmente também as pessoas não sabem a importância que o exercício físico tem. E o Pilates tá aí para trazer esse conhecimento para as pessoas. Porque, como eu disse, é tudo que as pessoas precisam ter para ter uma boa qualidade de vida. Você comentou que o Pilates é tudo, né? Tipo, Tudo. O flexibilidade, marketing é força, forte. tudo. Se uma pessoa ela tem um objetivo, sei lá, de mobilidade mesmo, e ela faz somente exercício de mobilidade, ou ela tem que fazer outros tipos de exercício também para obter o objetivo dela, que é a mobilidade, por exemplo? Boa pergunta. Gostei. Ela precisa fazer um treino específico de mobilidade para ela chegar ali. Mas, junto a isso, se o objetivo dela é hipertrofia, ela precisa estar com os dois alinhados. Não adianta eu ficar fazendo equilíbrio, exemplo, sendo que eu quero ganhar mobilidade. Não. Tem que treinar especificamente a mobilidade. Falando especificamente do Pilates também, a gente faz treinos full body, que significa corpo inteiro. Então é muito sobre isso também. Às vezes você não tem mobilidade, exemplo, de quadril, mas você tem mobilidade de ombro. Então você vai pensando na hipertrofia. Então no membro superior você vai mandar super bem, porque você tem mobilidade de superior. Mas eu não tenho mobilidade de quadril. Então, no membro inferior você não vai mandar tão bem. Então é questão de direcionar, alinhar os objetivos, fazer ali direcionado porque a pessoa precisa
para aí sim ter sucesso em ambos os objetivos. E é muito comum isso, as pessoas terem uma coisa, mas não ter outra. Ter força, mas não ter resistência. Muita gente brinca, fala, nossa, Fernanda, você viu aquele meme que eu te mandei? Os crossfiteiros indo pro Pilates. Gente, é muito engraçado. É engraçado, porque chega os caras lá fortão, só que não tem a famosa mobilidade. Então, tem a força, mas não tem a mobilidade. Então, é o que eu falo, é muito comum as pessoas terem uma coisa e não ter outra. Ter força, mas não ter flexibilidade. Você bota um bodybuilder numa esteira pra correr às vezes, Não Não consegue. vai. isso daí, Tem porque um falta vídeo engraçado, resistência. né, do... Como que é o nome dele? Do Renato Cariani. Gente, polêmico, Ele jogando polêmico. futebol lá, correndo, não consegue nem sair do lugar direito. Gente, o Cariani é muito engraçado, porque ele, e assim, gênio também, né? Ele é muitas coisas, Né? né? É Uhum. profissional nutricionista e tal. E é sobre isso que eu tô falando. Sempre falta alguma coisa. E por isso que eu falo, o Pilates é o ideal, é o melhor, porque o Pilates tá ali no meio termo. O Pilates, ele vai trabalhar tudo que a pessoa precisa, né? Então, por isso que eu foco muito nisso. O Pilates, ele é tudo. Ele é tudo justamente porque é tudo que a gente precisa. Bacana. E aí, pensando ainda assim nessa questão das atividades, intensidades e tudo mais. Eu vi que você tem lá aparelhos, e você comentou, comprou aparelhos. Pilates é feito em aparelhos, ele é feito no solo, eu consigo fazer ele igual um exercício calistênico, Sim, sem equipamento. É sim. essencial ter equipamento, então, tipo, quero começar a fazer Pilates, eu preciso ter um equipamento para fazer Pilates? Isso é muito legal. Nossa, agora me segura que eu vou falar uma. Seguinte, o Pilates, ele existe duas vertentes. Existe o Pilates clássico e existe o Pilates contemporâneo. O que eu trabalho e popularmente as pessoas trabalham é o contemporâneo, que a gente vai levar em conta a hernia de disco, é, a joanete, o desgaste no joelho. Agora, o clássico, ele vai seguir uma linha de Joseph Pilates, que foi o criador do método. Rei maravilhoso, graças a Deus ele existiu. Joseph Pilates, ele foi um gênio. Gênio mesmo, porque hoje cientificamente é comprovado que o exercício físico ele é muito melhor do que muita medicação. Ele tinha comprovado isso lá atrás. Então, por isso que eu falo, gênio, gratidão a ele. E aí, ele deixou, vamos se dizer que orientações. Então, esse clássico se mantém como se Joseph tivesse aqui hoje. Ele se mantém uma raiz, ele mantém a originalidade do método. Mas o contemporâneo, ele vai olhar mais para nossa sociedade de hoje, que é uma sociedade doente, que é uma sociedade diabética, enfim. Quando eu falo de Pilates clássico, a gente começa a falar de Pilates solo. Pilates solo é o Pilates mat, que a gente faz no solo, no chão. Com um tapete você consegue fazer muito Pilates. E é muito legal, porque eu, Fernanda, eu gosto de trabalhar esse meio termo. Eu preciso fazer com que os alunos eles entendam que dá para fazer. Eles são muito capazes com o nosso próprio corpo, só o corpo. Mas lógico, os aparelhos eles vão auxiliar nesse processo. Você falou da intensidade. No Pilates, diferente da musculação, a gente trabalha com molas. As nossas molas são densidades e tamanhos diferentes. Sempre vai depender do exercício, da posição, do grupo muscular que você está trabalhando. Então, depende de muita coisa. E essas molas, elas podem te ajudar no movimento. Então, vou pegar, por exemplo, um exemplo claro, que muita gente chega lá para mim com essa dor. Muita gente tem dificuldade de fazer abdômen, aquele curtinho, porque sente dor no pescoço. Isso é batata. Infelizmente as pessoas não ensinam direito e aí as pessoas vão lá, faz errado, se machuca. Abdômen curtinho. No Pilates a gente já muda isso. Vou pensar no contemporâneo. A gente vai colocar uma mola, a pessoa vai segurar essa barra e aí a mola vai te ajudar a subir esse tronco. Então vai, de certa forma, ajudar. Pensando no clássico, pensando lá em Joseph Pilates, a gente vai fazer uma sequência que Joseph deixou. Joseph deixou um match 34, ele deixou uma sequência certinha pra gente fazer sempre. Então, assim, o cara é um gênio. Um gênio, um gênio, um gênio, um gênio. Então, por isso que eu falo, o Pilates é possível fazer no solo na mesma intensidade que nos aparelhos. Os aparelhos, eles podem
auxiliar principalmente essa galera que chega com alguma condição adversa. Legal. Então isso meio que já mata uma próxima pergunta que eu ia te fazer, ou não sei. Mas a gente fala muito de raiz e Nutella. Tem o Pilates raiz e o Pilates Nutella. Super, super. E é engraçado, porque muita gente fala assim, eu conheço o Pilates do Instagram. Infelizmente, o Pilates do Instagram é o Pilates acrobático. Sem nenhuma crítica, super respeito quem trabalha com acrobacias e só Pilates acrobático. Super respeito. Mas o Pilates não é só isso. E nas redes sociais, o que vende é o Pilates acrobático. E aí, tanto é que é engraçado que tem gente que chega lá no estúdio e fala, eu quero me pendurar, eu quero fazer igual essa moça aqui da foto. E aí eu explico que pra chegar igual a moça da foto, a gente precisa ter força. A gente precisa ter força de sustentar, a força da calistenia, por exemplo, a força de se sustentar nos membros superiores, a força de conseguir se manter de cabeça para baixo. Para chegar nessa força, precisa trabalhar os objetivos de mobilidade, de flexibilidade, de equilíbrio. Então, eu tenho que direcionar a aula daquele aluno para passar por um processo. Pra depois eu chegar ali. Mas aí as pessoas. O Pilates Nutella é muito isso. Tipo assim, eu vou chegar e eu vou fazer uma pose linda, maravilhosa. Não é sobre isso. Infelizmente, isso é bem polêmico. Porque hoje, pessoas, infelizmente, acabam tendo acidentes feíssimos. Só por causa de uma foto. Porque quer fazer um pilates acrobático. Mas, às vezes, preservar o método é muito melhor, é muito mais seguro. Seguir o arroz e feijão que Joseph Pilates nos deixou é suficiente. Nossa, então tem pessoas que se acidentam em Sim. sério fazendo Pilates. Sim, infelizmente. Mas aí também é o que eu falo, ó, a orientação tem que estar muito assertiva aí. Eu posso dar, eu não tô criticando o acrobático, eu passo para os meus alunos os exercícios acrobáticos, eu adoro passar isso. Mas eu vou passar para a pessoa que tem condição. Uma vez uma aluna me falou assim, por que eu não faço exercício igual o restante da turma? Aí eu fui muito clara e profissional, eu falei, eles fazem você não, porque eles não têm o desgaste que você tem. Eles não têm a fibromialgia que você tem. Então, assim, também tem que ensinar o aluno por que ele não tá naquele nível. Porque a gente tá trabalhando para chegar lá. Mas é justamente isso. As pessoas se acidentam porque acham que já é hora de fazer. Mas às vezes ainda não tem força suficiente, ainda não tem equilíbrio suficiente. Às vezes a pessoa não consegue nem ficar numa ponta de pé, só um pé só, e quer se pendurar. Mas isso é normal, que atira a primeira pedra que nunca foi no primeiro dia de musculação e colocou mais peso do que deveria. Exatamente. Ou o professor colocou 2 anilhinhas, você cata e levanta. Exatamente. Aí você olha pro lado, tem uma criança levantando mais peso que você, você fala, tá de brincadeira comigo? Põe peso aí. Me dá aqui. Aí no outro dia, fica 3 dias com o braço caído, sem conseguir levantar e não volta mais pra academia. Eu lembro, sei lá, na minha adolescência, quando eu comecei, um amigo meu, não, vamos começar, não, tá leve, pode colocar, tá leve. Aí ele fez, no outro dia ele não foi mais, já ficou 2, 3 semanas sem ir, falou, não tô aguentando, acho que eu me lesionei, sei lá o que aconteceu com ele. Isso é muito perigoso, porque eu falo, a gente vive numa geração imediatista. Então, assim, eu tenho que ficar forte pra ontem, eu tenho que me pendurar pra ontem, eu tenho que colocar 200 quilos no leg press pra ontem. E isso é sobre a geração, não é nem sobre o exercício físico. As pessoas são imediatistas. Se eu mando mensagem no iFood e não me responde na hora. Se eu tô fazendo um orçamento e não me responde na hora. A gente tá numa geração imediatista. E quando a gente fala de acidente, é muito sobre isso. As pessoas chegam lá falando, eu quero fazer isso pra ontem. Tipo... A conclusão que o Ronaldo chegou, acho que muitas pessoas chegariam também, quando você falou que sofreu um acidente. Falou, nossa, mas... Porque como que eu posso dizer? O pensamento que as pessoas têm do Pilates é aquele exercício para idoso, aquele exercício leve, que você fica lá, sei lá, fazendo assim, tô subindo e descendo. dobrando e esticando a perna. Então, Eu ia como falar, que vai se acidentar com Sim. isso, né? Agora, você explicando, é que você vê que tem Sim. vários objetivos, várias coisas níveis, que você... né? Níveis, Sim, vários exato, níveis, né? vários níveis. Eu não sei se, de alguma maneira, os profissionais, você pode até falar melhor, com certeza, eles tentam, de alguma forma, passar isso também. Eu espero muito que sim. Tipo, conscientizar as pessoas de Sim. que o Pilates não é só isso, entendeu? Tipo, Sim. só existe pra idoso, só pra quem tá se recuperando de uma cirurgia e fez, sei lá, o médico receitou 10 sessões de Sim. Pilates. A pessoa faz 10 sessões e nunca mais volta.
né? Então acho que é importante também esse ponto de conscientizar, né, as Conscientizar. pessoas e ver que tem uma outra alternativa a ser feita, né? Uma outra opção Uma opção de saúde, né? de De saúde, bem-estar, de qualidade de vida você se mesmo. movimentar e não ficar parado, né? Porque às Sim. vezes a pessoa tem esse preconceito, né? Tipo, academia, vou lá ficar carregando peso. Às vezes não é isso que a pessoa quer, mas Sim. faz um exercício, vai pro Pilates. Isso aconteceu com a Cíntia mesmo. Sim. Eu já sempre falei com ela de fazer exercícios e tal. Ela tentava fazer uma coisa, ela não gostava, não gostava. O Pilates, ela, tipo, se apaixonou pelo Sim. Pilates, assim. Então, E sabe que no Pilates tem muito esse público que não gosta do ambiente academia. No Pilates, por isso que eu falo, Pilates é tudo. Não é marketing. É, porque tem essa galera que tá recebeu a alta da fisioterapia, mas não gosta da musculação, mas precisa fazer alguma coisa, mas não gosta da música que tem na musculação, mas não gosta, porque geralmente as academias hoje, ainda mais É. as redes de academia, estão super em alta. E agora eu tô falando de Smart Fit, Gaviões, Biofit, tudo fit. É tudo escuro, é baladona, é só um LEDzinho. E tem gente que não curte esse ambiente, né? Uhum. E é exatamente isso, é sobre movimento, é sobre exercício físico, qualidade de vida. E aí, no Pilates as pessoas acabam se encontrando um pouco mais porque é um pouco diferente, né? Mais uma vez falando da questão de diferença, na musculação a gente tá acostumado com um 3 de 15, uma repetição seriada que a gente fala, né? Tem uma série. No Pilates, muitas das vezes, não é um padrão também, mas a gente trabalha uma série de 10, uma série de 12. E às vezes ali é uma série que vai deixar a pessoa super dolorida. E as pessoas falam, nossa, só isso. Mas é porque uma série no Pilates é muito diferente de uma série na musculação. Na musculação a gente trabalha exercício isolado. Ou seja, se eu vou fazer bíceps, martelo, por exemplo, é isolado, só bíceps. No Pilates eu vou fazer um bíceps, eu vou fazer um desenvolvimento, aí eu vou fazer um agachamento, isso é um. Então são 3 movimentos que a gente vai contar um. Então eu sempre gosto de ensinar isso aos meus alunos. O porquê que é só uma série? Porque é uma série mais composta. É uma coisa com mais coisas. Tem muita coordenação motora. Então acaba desenvolvendo o intelecto da pessoa também. E aí as pessoas acabam se identificando um pouco mais, porque foge E não é daquela. repetitivo, E não é né? Você repetitivo. faz vários. Tipo, cada aula é um negócio diferente, né? Sim, eu gosto muito de falar isso para os meus alunos. E lá no meu estúdio eu priorizei esse tipo de metodologia, de não ser algo, ai, não acredito que já sei o que eu vou fazer. Ai, não acredito, mais um mês fazendo. Porque na musculação, é o que eu sempre falo, jamais criticaria a musculação. A musculação eu acho que é uma ferramenta ótima. Mas na musculação, a gente tem que pensar que a repetição leva à perfeição. Essa é a frase da musculação. Quanto mais você fizer aquilo, melhor você vai ficar. No Pilates, a gente acredita que o estímulo muscular diferente é eficaz. Então, um dia a gente vai estimular o bíceps de um jeito, outro dia a gente vai estimular o bíceps de outro jeito. Então, esse dinamismo é muito legal. E lá no estúdio eu falo para os meus alunos, lá eu tenho, cada mês eu trabalho com um acessório diferente. Por exemplo, esse mês todo mundo com bola. Então todo mundo começa com a aula com a bola. Mês que vem já é outra coisa. Mês que vem todo mundo com halter. Todo mundo com um pezinho na mão, fazendo a sequência que eu predestino para eles. E aí, a ideia disso é trazer dinamismo para atividade. Imagina, já basta o nosso dia a dia, que já existe uma. Eu, particularmente, penso isso. A maioria das pessoas já tem uma rotina cansativa. Então, se tá nas minhas mãos eu mudar um pedacinho da rotina das pessoas, que seja para um dinamismo, que seja para algo mais diferente. Legal. E você já teve algum caso de aluno seu que teve uma mudança drástica, assim, de comportamento, ou corporal mesmo, que você olha pra você e fala assim, a pessoa mesmo te dá esse feedback de que percebeu, notou que realmente houve uma mudança muito grande, uma coisa assim que você... Super. Lá no estúdio também faz parte da metodologia a gente fazer uma foto avaliativa. O que é essa foto avaliativa? Existem 2 posições específicas, que é o que eu vejo ali, mais a flexibilidade, mais a mobilidade de coluna, de flexão de tronco. E a gente bate essa foto de 2 em 2 meses. Tanto é que é engraçado, é super polêmico, porque eu tenho alunos lá que não autorizam o uso da imagem. E aí eu deixo muito claro.
Isso não tem nada a ver com a sua imagem, isso tem a ver com a avaliação. Por isso que eu falo, isso faz parte da metodologia do estúdio. E aí, de 2 em 2 meses, a gente bate essa foto nessas duas posições. É surreal de como as pessoas evoluem. E aí, eu sempre mando um feedback. Aquele aluno faltou Nildo, turista, ele vai ver que ele não evoluiu tanto. Mas eu sempre mando no feedback. Por que que não evoluiu? Porque não manteve a rotina de treino. Isso é sobre a musculação também. A pessoa quer ficar forte, mas vai uma vez na semana. Uma vez a cada 15 Precisa dias. descansar o músculo, né? Cansar bastante antes de pegar mais peso, né? Exato. Aí eu falo, tem que ter estímulo para evoluir. E aí, nessa foto avaliativa, a gente consegue, inclusive, eu preciso até recolher esses depoimentos dos meus alunos, e justamente falando que sente essa diferença. Eu tenho aluna que sente melhor, nossa, melhorou minha insônia, cansou o corpo, dormiu bem. Então, isso também é uma coisa que eu ouço muitos alunos falarem. Eu tenho alunas que teve câncer e, infelizmente, a mobilidade ficou muito reduzida. Com o Pilates, melhorou super. Então, assim, evoluções incontáveis, assim, é muito bom. Ontem eu postei um vídeo no Instagram de uma moça que ela tem muito desgaste no joelho. Nossa, dá até vontade de mostrar pra vocês sentirem a emoção. Ela tem muito desgaste no joelho, ela anda de bengalinha e tal. Ela não. Ela mora, tipo assim, menos de 1 quilômetro do estúdio. Menos. Ai, 500 metros, vou colocar. É muito perto. É tipo ali na esquina perto dos temperos. É bem pertinho. E ela não conseguia ir sozinha. Ontem, ela parou tudo e falou assim: Eu tenho uma novidade pra te contar. Com brilho no olho. Eu consegui varrer a casa, eu consegui passar um pano. E aí ela mesma falou, eu me senti útil, eu voltei a fazer as coisas. E aí eu até fiquei feliz, eu fiquei emocionada, porque é o que eu falo, é o Pilates, porque o Pilates deu condicionamento para essa pessoa. O Pilates trouxe esse equilíbrio, essa flexibilidade de volta, trouxe vida de novo. E ela é uma aposentada, né? Tem uma vida um pouco menos agitada. Então, uma pessoa que tem uma vida já menos agitada e não consegue fazer nada porque tem limitação no joelho, ela se sente totalmente inútil. E aí o Pilates, ele consegue resgatar isso. Por isso, quando você fala de se é nítido as evoluções, é muito nítido as evoluções. Quando ela me fala que ela conseguiu passar um pano na casa, eu não tô falando sobre atividade doméstica, não é sobre atividade doméstica. É sobre voltar a se movimentar e fazer coisas básicas, né? E aí é nisso que a evolução entra. Eu falo para os meus alunos, às vezes a evolução não é só aumentar a carga. A evolução é alcançar melhor o chão. A evolução é ter mais força de segurar o filho no colo. Eu até falo pra Cíntia isso, né? Eu falo, quantos quilos o Tomé e o José têm? Vamos pegar eles como parâmetro. Então, a gente precisa trabalhar essa força para você não prejudicar a sua coluna, né? E pensando no dia a dia, é isso que a gente tem que pensar. Então, evolução no Pilates é muito claro. É muito claro. Cara, é muito legal. Algumas coisas eu vou comparando meio com o universo que eu conheço, então a pessoa, o iniciante Sim, que tá sim. chegando, ele tem um nível de, de, de capacidade mesmo para fazer as coisas, ele tem uma limitação porque ele ainda não sabe fazer, porque o corpo ainda não tá preparado e tal, e aí você vai melhorando isso. E no caso dessa pessoa que você comentou, certeza que deve estar muito feliz, porque, Sim. cara, É. a gente muitas vezes não dá valor a coisas simples, mas meu pai recentemente ele foi vítima de um AVC e ele tá com a mobilidade dele muito debilitada, assim, o lado direito dele meio que parou de funcionar, então tá andando com uma muletinha, mas o lado direito todo tá parado, então ele tá se esforçando bastante. E às vezes uma coisa simples, tipo, cara, ele subiu uma rua que é meio íngreme lá, ele catou a bengalinha e subiu. E pra ele foi, puta, uma vitória subir, porque ele não Sim. tava conseguindo. E a gente não percebe que essas coisas que a gente faz com tanta facilidade, naturalidade, Pra pra gente é algumas super pessoas, fácil, né? né? Uhum. Sim. Isso é complexo e tem aí um. O Pilates pode ajudar ele, inclusive, né? Exato. Eu ia falar isso. O neurologista dele não indicou Pilates Não ainda. me indicou. Eu tenho uma Olha, aluna lá que nossa, eu tenho um prazer de falar dela. Eu tenho, ó, no meu olho, tenho vontade de falar. Minha aluna Michele,
Ela teve AVC em janeiro desse ano. Ela ficou bem comprometida também. Perdeu fala, enfim, perdeu muitas coisas. E a partir do momento que o médico dela autorizou ela a retornar para atividade física e ela escolheu o Pilates, que é tudo, eu falo para todo mundo, ela vem evoluindo a cada aula. A cada aula. E é igual você falou, tipo assim, tem gente que olha pra ela e falou assim, essa é a menina que teve AVC que você contou? Eu falei, gente, é ela mesmo. Ela faz muito. Eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, ela faz 2 aulas seguidas. Eu tenho uma aluna que me implora pra não fazer 2 aulas seguidas, porque não aguenta. Eu falo, gente, a Michelle, ela faz 2 aulas seguidas. Enfim, a Michelle, ela vem evoluindo de um jeito que a cada aula, né, e justamente por conta do AVC, a gente tem que contornar essa situação. Infelizmente, o AVC, ele começa a pegar também numa parte psicológica da pessoa. Muito, 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 muito. Porque muda toda a vida da pessoa, né? Então, eu digo muito pela Michelle. Ela é nutricionista. Ela tinha uma rotina, assim, super agitada. A partir do momento que ela teve AVC, a rotina dela mudou completamente. E provavelmente é o caso do meu pai. A rotina dele com certeza mudou Com certeza. pós-AVC. Porque muitas coisas mudam, né? E ver a Michelle fazendo coisas que ela não fazia, fazendo exercício que as outras pessoas na turma também faz, eu fico muito feliz. E aí uma aula que ela só levantou isso no bíceps. E hoje ela tá fazendo um movimento completo, eu fico, isso é o Pilates, isso é a evolução do Pilates. Então, por isso que eu falo, Pilates é pra todos e pra tudo. É, leva seu pai pro Pilates, por favor. Não, eu acho que assim, a gente falou bastante de saúde, bem-estar, exercício físico. Eu defendo exercício físico. Tipo, se o cara quer correr, corre. Se a pessoa quer, sei lá, fazer calistenia, faz. Musculação, faz. Pilates, faz. Sim, Tem que fazer algum tipo de algum exercício tipo. físico. Aquele que ela melhor se adapta, aquele que ela se sente mais em comunidade, mais acolhida, é aquele que Sim. ela tem que fazer. Ela não pode deixar de fazer porque acha que só tem isso ou só tem aquilo, né? Também conhecer outras opções também é super importante, né? Como Sim. o Pilates, por exemplo. Desmistificando o Pilates aí, né? Não é só pra Exato. idoso, não. Não, é os preconceitos que as pessoas É. criam, né? É exatamente isso. As pessoas precisam se identificar com alguma coisa. Uhum. É exatamente isso, que seja o Pilates. Mas precisa se identificar com alguma coisa. Tem pergunta de boba, tá? Vai. Tem alguma. O Pilates, ele tem alguma ligação com a yoga? Sim, de certa forma, sim. Porque o que acontece? Joseph Pilates, ele era super atleta. Ele veio das artes marciais, você falou do jiu-jitsu. Os pais dele eram bailarinos. Então, no Pilates a gente tem muito movimentos que lembram balé. Mas por quê? Joseph novamente, vou dizer, ele foi gênio. Ele juntou algumas modalidades e aí ele deu o nome de contrologia, que a gente chama que é controle. E aí, depois que ele foi conhecido como realmente Pilates. Mas o Joseph, ele juntou várias modalidades, tanto é que a gente tem muito movimento, assim, e traz das artes marciais. E a yoga não ficou para trás. Ele também trouxe alguns movimentos do yoga, Mas então lembra assim, não é pergunta uma boba, não. pergunta interessante Não é agora que você boba, não. falou. Tem realmente, igual você comentou, o Pilates mais posado, sei lá, as poses que as pessoas Aham. se machucam aí. O yoga tem bastante disso, né? É. Então, tipo, o que que é? É yoga ou é o Pilates, né? Como que a pessoa Sim. diferencia isso? É porque o yoga, eu não tô no meu lugar de fala, viu? Eu não sou uma instrutora de yoga, mas o yoga, ele também tá ali naquele meio termo que eu falei, da calistenia, que precisa de muita força, mas tá ali naquele meio termo que precisa da concentração, que nem o Pilates é pura concentração. Se você, eu brinco com os meus alunos, tem aluna que gosta de conversar, tem aluna que vai pra conversar. Eu falo, gente, concentra, pera lá. Vamos fazer aqui, que senão não rola, senão não é Pilates. E o yoga tem muito disso, né? Precisa tá ali, tal, concentrada. E aí o yoga ele também tem várias. Eu expliquei do Pilates que tem o clássico e o contemporâneo. O yoga ele também tem algumas vertentes. E não tô no meu lugar de fala para falar sobre. Mas também tem muito disso, assim. As pessoas têm que estar condicionadas para fazer
Y, X movimento. Não adianta querer ficar, sei lá, naquela posição das pernas pro ar, sendo que a pessoa não tem força nem de tríceps, não consegue fazer uma prancha. Como que vai colocar as pernas pra cima? Então, essa linha é semelhante mesmo. É comum. Não, bacana. E, assim, pensando no teu estúdio, sei que tá recente, você deve estar com bastante desafios ainda, Então, mas o que você tá enxergando pro futuro do teu estúdio? Você pensa em ampliar? Você pensa em criar novos estúdios? Qual que é a tua visão empreendedora pro teu negócio? aí eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar alto, que se a gente não pensar alto, quem vai pensar, né? Mas eu penso sim, em futuro, é, eu penso em fazer uma lista de espera para já ter outro estúdio, já colocar essa galera da lista de espera, já penso em ir atrás de novos aparelhos, um novo lugar, quem sabe. Eu acho que isso é o acreditar no seu negócio, né? Aí isso é sobre empreender. Se tá rodando, se tá tendo faturamento, se tá tendo procura, se tá tendo lista de espera, por que não ampliar? E como você faz para conseguir profissionais capacitados para trabalhar com você? Existe hoje uma. Ah, eu quero. Sou profissional de educação física, quero dar aula de Pilates. Eu preciso ter uma formação. Sim. É fácil? Existem muitas pessoas com formação? Ou esse é um mercado ainda que você vê com escassez de mão de obra? Eu acho que escassez, eu posso falar de todas as profissões. Eu conversando com os alunos meus, né, que trabalham em RH e tal, eles sentem isso também. Teve uma época, só de eu colocar o estúdio no Google, o pessoal começou a mandar bastante currículo. E eu não julgo, porque eu já fui essa pessoa que bateu de WhatsApp em WhatsApp perguntando: Oi, precisa de instrutora? Eu me olhei pra trás. Então, logo quando eu abri, teve bastante gente me encaminhando currículo assim, tipo: Oi, eu sou fulano de tal, quero saber se vocês estão contratando. E isso me pegou numa ferida, porque ali eu vi currículos bem. Ai, que palavra que eu posso usar? Tipo assim, a pessoa só tem ensino fundamental e tá achando que tá fazendo muito. É, beleza, vai com seu ensino fundamental, vai lá, corre atrás, vai pra um estágio, vai pra uma faculdade. Mas assim, as pessoas parecem que elas não buscam tanto conhecimento, elas querem já lá direto pra prática. E isso é um perigo, porque a gente precisa de um currículo, a gente precisa de um diploma. O Pilates né, você perguntou disso, a gente tem uma formação específica para dar aula de Pilates. Então, hoje, os conselhos, tanto de educação física quanto de fisioterapia, habilitaram apenas esses dois profissionais para exercer o Pilates. E esses dois profissionais, que a gente chama de profissionais do movimento, tem que ter essa formação direcionada do Pilates. Ainda assim, eu acho uma formação básica. Eu digo por mim até. Quando eu fiz essa formação, eu não me sentia preparada. Hoje, com a experiência, com a bagagem, eu já me sinto um pouco mais. Mas aí me preocupa a galera que chega com currículo sem essas formações, sem esses cursos, sem saber lidar com uma mobilidade de uma gestante, sem saber lidar com um idoso com AVC. Então, eu confesso que isso eu tenho certeza que será um desafio. Não vou falar um problema, porque problema empreendedor tem que resolver. A gente resolve problema, mas eu sei que isso vai ser um mega desafio. Mas eu tenho sim intenção de ampliar e eu acho que é resolver esse problema também, é resolver essa demanda. Faz parte do Do processo, né? processo, exato. Faz parte do processo. E um outro ponto, isso aqui é uma coisa que tem na minha cabeça, e eu acho que não é só na minha cabeça. Pilates é só pra rico. Nossa, Pilates é só pra rico? isso é muito legal, porque as pessoas criam esse estereótipo, tipo, eu sou a mãe rica que eu vou levar meu filho na escola, já vou com a minha garrafa da Stanley, e aí eu já vou pro Pilates. Existe esse preconceito, esse estereótipo, né? Tipo, e realmente, lá fora isso tá muito em alta. É o Pilates Era, que eles chamam. Lá fora, o Pilates é um pouco diferente do nosso aqui do Brasil. Lá fora, tipo assim, é todos aparelhos iguais, é tipo uma aula coletiva, só que em aparelhos iguais. Então, tipo assim, 20 reformers. Lá fora é bem famoso isso. E aí tem essa skin,
né? Vamos se dizer assim, vamos colocar na linguagem da galera. A skin Pilates, tem que ir com a roupa combinando, tem que ir com a tiarinha, tem que ir com a garrafa Stanley. Isso pegou muito essa tendência, né? Mas assim, não é só pra rico. Respondendo essa pergunta, o Pilates é pra Ah, todos. porque o Rodrigo, se a esposa do Rodrigo vai, é pra rico. Eu queria saber se pra uma pessoa Outra do do- meu padrão social. Não, o Pilates, isso também eu acho que é um problema social, sabia? Porque as pessoas têm acesso, quando fala de exercício físico, as pessoas pensam ou na pracinha, que a prefeitura constrói, Uhum. ou na musculação. Infelizmente é o que as pessoas têm acesso. E isso é triste, porque quando elas vão para um outro tipo de exercício físico, eu vou falar do seu jiu-jitsu, não é o mesmo valor da musculação. Não é. Se você vai para uma natação, não é o mesmo valor da musculação. Mas o que, que as pessoas têm acesso? A musculação, que tá ali, tem uma em cada esquina e é aula coletiva. Então, ali a academia, ela vai ganhar na massa, ela vai ganhar na quantidade, né? Agora, pensando em empresa, em renda, ela vai ganhar ali no montante. Aí, quando ela vai para outra atividade física, ela fala, nossa, mas é muito caro. Mas não é que é caro, é porque o que a pessoa conhece é barato demais. Você acha musculação hoje em dia por 79, 89. E olha que tem umas da vida ainda que colocam 1,99 no primeiro mês. Estratégia, mas perfeito. Mas, assim, é porque é diferente do que as pessoas conhecem. Então, quando se depara com um ticket um pouco maior, as pessoas se assustam. Mas é por quê? Porque conhece o ticket baixo, conhece a musculação, a academia da prefeitura. Não tô desmerecendo a academia da prefeitura, continuem com essa academia ao ar livre, né? Não pode interromper esses projetos. Mas quando foge um pouquinho do que as pessoas têm acesso, aí se torna caro. Mas é porque é diferente do da massa, né? É diferente do atendimento personalizado, é diferente da tour. Eu mesma atendo de 4 alunos por horário. É muito diferente De uma da aula de academia de dança que acontece. musculação, né? Exatamente. Não, Que é 50 pessoas numa aula de dança, por exemplo. É diferente. Você vai na academia, sei lá, tem 100 pessoas lá treinando, tem 2 professores e eles ficam ali só exato. pra se tiver algum acidente, porque pra te explicar, eles não explicam nada. Exatamente. Agora é totalmente diferente, igual você falou, o jiu-jitsu, o Pode pilates, colocar todas as outras natação, atividades, que são não é coletiva. atividades personalizadas, né? É. Então, querendo ou não, você paga por isso também, né? Exato. E é o que tem que ser. Exatamente. Então, não é que Pilates é caro. Pilates é bem feito. É bem Não, instruído. mas você fala assim, mas é importante mesmo deixar esse Sim. relato, né? Porque às vezes, no meu esporte, por exemplo, que você comentou, às vezes a mensalidade, ela talvez até não seja tão mais cara do que outras modalidades. Sim. Mas a gente precisa comprar um kimono, Sim. que não é barato. Você precisa comprar uma rash guard para você treinar, que também não é barata, assim, tudo que você vai dura bastante tempo. Mas existe um investimento Existe um adicional que acaba inviabilizando para algumas pessoas. Falar assim, cara, não Uhum. tem condições de fazer isso. É caro? Não é que é caro, é porque ele exige um certo, tipo, uma demanda Sim. de acessórios que não dá para praticar sem. E no caso do Pilates, como você bem colocou, você tem uma restrição muito grande de quantidade de pessoas para entregar um produto com a Sim. qualidade adequada para a pessoa. Então, eu acho que tá dentro disso, né? Sim. Além da Então, qualidade, a personalização, A né? personalização é igual. Cara, você tá lá com, sei lá, 4 alunos ali no mesmo horário, porém cada um tem um objetivo treino. diferente, um treino Exatamente. diferente. Você, diferente dessa massa que você falou que acontece Sim. lá fora, que tem uma personalização muito maior. né? Então, se você estivesse lá fora, tava cobrando mais, mulher. Tá esperando pra... O céu é o limite, olha. Trazer pro Brasil essas aulas coletivas de Sim. Pilates. né? Então, a Smart Fit já tá trazendo isso. Tem alguns lugares específicos, eu não vou lembrar as unidades, mas acho que é Pinheiros. Aí sim, aí a gente fala de Já deu uma classe elitizada. elitizada. Mas chegou lá em Pinheiros, que é Aqui no essas Brasil, quando aulas. você vê coisa do exterior, tem que trazer pra cá gourmetizado, né? Gourmetizado, Você essa é a traz palavra. aqui já, não, vai ser só... É isso mesmo. Mas é tendências, né? E
E tá ali sempre girando em tendências. E tem que tentar dar um jeito de não fugir da personalização, mas vir com a tendência. Ter um jogo de cintura aí do meio termo. Tem que fazer um modelo brasileiro, né? O jeitinho Modelo brasileiro. brasileiro. Exatamente, exatamente. Fernanda, tá muito legal a conversa. A gente se deixar ficar falando um tempão ainda. A gente falou um pouquinho do negócio, um pouco sobre o Pilates. Ainda confesso que ainda não consegui me visualizar lá dentro para entender como era. Eu não tô falando de entender mesmo o mecanismo, Sim. né? Eu acho que cabia mais tempo aí de conversa pra gente aprofundar no assunto. Espero que as pessoas que estejam assistindo também o podcast possam ter aprendido um pouco mais, entendido um pouco mais sobre o que é o Pilates e procurar aí uma academia próxima da sua casa. Depois, por favor, deixa também pro pessoal o teu Instagram, quem quer seguir, quem quer te acompanhar o teu trabalho nas redes sociais e até ir conhecer, né, o teu espaço lá. Mas tá chegando o fim, então, por favor, deixa aí o seu Sua mensagem final. final, por favor. Agradeço muito o convite de vocês, eu fiquei muito feliz, de coração mesmo. Acho que todas as vezes que eu tive a oportunidade na minha vida, eu garrei. E ser convidado para o podcast foi sobre isso também. Meu @, é Fernanda Oliveira Pilates, tudo junto. Estou localizada em Mogi das Cruzes, no bairro do Jardim Universo. Quem quiser, as portas estão abertas. Agende sua aula experimental. Tem que colocar um CTA, né? Uma chamada. Exatamente. Isso aí. Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio de Carta Branca Podcast. Comigo, Ronaldo, meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco. Boa noite a todos. Valeu.